Olá, meus queridos alunos, meus amigos. Nós estamos aqui para falar mais uma aula hoje a respeito do Estado e os desvios institucionais. Um tema interessante, recorrente, atual. Com certeza vai estar presente em provas aí de vestibular durante esse ano, não é? Então, a primeira coisa importante é nós abordarmos aqui o que são esses desvios institucionais, né? Então, a regra é a submissão dos agentes, os agentes políticos à lei, ou seja, o prefeito, o governador, né? O político, ele tem que ser submisso às leis, não é? Assim como nós, cidadãos comuns, né, também somos subordinados, submissos à legislação. Então, a noção de desvio implica que alguém, então, que saiu de certo caminho traçado pela lei. Aquilo que era determinação legal, onde estava previsto a ação do governante, a ação político-administrativa do governante, e esse governante, esse político e esse agente político-administrativo se desvia daquilo que a regra determinava como correto, né? E, consequentemente, se ele saiu do curso, consequentemente, se ele fugiu do caminho natural que a lei determina, ele vai ter consequências, né? Então, o desvio acontece sempre que a nossa ação social, ela sai da normalidade, ela sai daquela conduta prescrita pela lei. Ela vai buscar um caminho diverso daquele determinado, previamente determinado e aceito como correto, a partir da visão da lei aprovada para os agentes públicos surgirem, né? Para os agentes públicos seguirem, né? A norma, então, institui aquilo que é normal, né? O procedimento correto e, consequentemente, se você não fizer a partir do que a lei considera normal, você vai cair, então, em desvio. Você vai colocar a sua conduta, ou a conduta, né, a sua conduta do agente político administrativo, numa condição de desvio, uma vez que ela se desviou daquela conduta reta prescrita pela lei, tá certo? Então, o que são esses desvios, então, institucionais? Olha, por que desvio, né? Desvio é, por definição, então, uma patologia, é uma doença, né? Segundo o Durkheim, ele vai explicar que nós temos dois tipos, né, de desvio. Aquilo que é normal e aquilo que é patológico, aquilo que foge, propriamente, o que configuraria como uma doença, uma patologia, né? A noção de desvio, então, ela é encontrada no pensamento do Durkheim, que vai dizer que é possível pensar, então, o comportamento desviante se houver uma normalidade instituída. Então, aquilo que está determinado na lei e todo mundo seguir é o correto, é o normal. Aquilo que as pessoas fugirem da determinação legal é o anormal, é o desvio, é a atitude desviante e, portanto, pode ser configurada como atitude patológica, né? Durkheim, então, afirmou que o crime é um tipo de desvio, né? É normal na vida social encontrarmos alguns tipos de desvio, né? Porque não é possível dizer que toda a conduta do ser humano, né? Se o normal ou patológico diante daquilo que a lei prescreveu ou daquilo que a lei não prescreveu. Então, existem coisas que a lei, às vezes, até não prescreve e que não é propriamente um crime, mas pode ser desvio do ponto de vista da normalidade que uma determinada sociedade adota. Por exemplo, um comportamento cultural. Há uma determinada cultura que tem um comportamento e que adota um padrão comportamental a partir da sua visão de cultura e, de repente, quando você faz o diverso desse comportamento, isso vai ser encarado por parte de alguns ou pela maioria na sociedade como um desvio, tá certo? Nós vou te dar um exemplo aí como o do brinco, né? Durante milhares de tempo, a nossa cultura associou o uso do brinco para mulheres. A partir do momento que homens apareceram com o brinco na orelha, aí a sociedade começou a olhar para eles como uma atitude desviante. Foi assim também com a tatuagem. A tatuagem também, durante muito tempo,
e até hoje, de sobremaneira, um pouco reduzida, mas ainda é encarada como um desvio, uma atitude desviante. Alguém que usa tatuagem, durante muito tempo, era observado, olhado como alguém anormal, alguém que fugiu da regra, alguém que não se configura como atitude normal do cidadão, entre aspas, de bem da sociedade. Então a pessoa que usava tatuada durante muito tempo era associada com um usuário de droga, era associada como alguém que praticava crime, alguém que tinha uma vida voltada para o delito. As pessoas não viam na tatuagem algo normal. Por quê? Porque o normal era não ter, entende? Isso era crime? Isso configura crime? Não necessariamente. Mas durante muito tempo, a pessoa que usava tatuagem ou o homem que usava brinco olhava, né, tinha os olhares da sociedade um tanto quanto de preconceito e de reprovação, certinho? Então o crime é normal na sociedade, né? As atitudes de crime, desde que o ser humano se organizou em sociedade, o crime é frequente. Então o crime é patológico? O crime em si não é uma patologia, porque é uma regra, é uma conduta que sempre esteve presente ao longo do processo histórico. Desde que o homem se organizava em comunidade, lá o homem de Neandertal, os homens da caverna, acontecia um homicídio entre eles, quando um matava o outro. E automaticamente surgia essa figura, ou quando alguém tomava um bem do outro, ou quando alguém tomava a esposa do outro, nessa sociedade, era uma atitude de crime, era uma atitude de desvio, não era o normal. O normal era ninguém matar ninguém, ninguém pegar a mulher do outro, ninguém pegar o patrimônio do outro, ninguém pegar a galinha ou o pedaço de porrete do outro, né? E, no entanto, você sabia que lá naquele tempo já acontecia esse tipo de conduta que é configurada como conduta desviante, né? Então, o crime é algo normal, ele não é patológico. Porque desde que o ser humano se organizou em regra, desde que o homem se organizou, melhor dizendo, em sociedade, o crime sempre esteve presente. O que é patológico? É o crime exacerbado, é uma ação translocada, exagerada de delitos. Aí é patológico, né? Então, a doença é patológico? A doença que acontece no grupo social, ela é patológica? Não necessariamente, porque desde que nós existimos enquanto seres humanos, a doença existe. O que é patológico? Uma pandemia como essa do coronavírus. Aí é patológico. Por quê? Porque há uma exacerbação, há um aumento exagerado, há um descontrole. Então, o crime em si, por si só, não é patológico. Mas o aumento exagerado, exacerbado de crime, ou genocídios, pratica vários homicídios, mata muita gente ao mesmo tempo, como fez o Holocausto, como nós tivemos na ditadura aqui no Brasil, a ditadura do Pinochet no Chile, né, em outros, o fascismo na Europa e tal. Quando você tem assassinato, quando você tem o genocídio de muita gente, genocídio de índios, né, quando você tem o genocídio de muita gente ao mesmo tempo, ou quando você tem uma exacerbação do crime, aí sim é patológico, segundo os estudos do Durkheim, tá? Então, a característica fundamental do Estado Democrático de Direito é o império da lei, é a conduta baseada na lei, é nós usarmos da nossa liberdade a partir da lei, é a gente conviver no ambiente social usando a lei como referência e todas as vezes que acontecer um desvio, seja ele grave, médio ou leve, que nós respondamos perante a lei pela nossa conduta, né? Pelo desvio por nós praticados, né? Então, o Estado Democrático de Direito, quando você vê aqui o EDD, é o Estado Democrático de Direito, né? O Estado Democrático de Direito, as leis não permitem qualquer tipo de privilégio ou uso indevido do poder. Então, quando você vê pessoas usarem do cargo público, político, para se dar bem, para levar vantagem, para ajudar ou proteger agentes da família, ou amigos, ou um grupo, né? Quando você vê o interesse público sendo colocado embaixo dos interesses privados do governante, dos seus familiares e tal, aí sim é um desvio, porque o Estado Democrático de Direito não prevê esse tipo de conduta, não permite privilégio por parte de alguém da administração pública, por parte, sobretudo, do agente administrador, político administrador. Usar do cargo para blindar, usar do cargo para impedir investigações, usar do cargo para trocar polícia, para trocar juiz, para
para intervir politicamente através do cargo, para evitar que alguém, amigo ou parente, ou ele mesmo, administrador, ele mesmo, né, que assume o cargo político administrativo, possa ser responsabilidade por qualquer tipo de desvio ou por qualquer tipo de prática considerada pela lei como criminosa, como delituosa, tá? Então o Estado Democrático de Direito não permite isso. O Estado Democrático de Direito também, ele deve estar a serviço da sociedade para controlar o poder, né, do Estado, para não permitir esses desvios, para não permitir exageros. No Estado Democrático de Direito, a lei vai ter sempre aquele sentido de ser a que vai direcionar, a que vai tutelar, a que vai amparar, aquela que vai direcionar para que a gente viva de modo respeitoso, conviva com as administrações, conviva com o bem público, conviva com o meio ambiente, conviva com o direito privado, conviva com o patrimônio privado alheio e que a gente não cause dano, não cause lesão ao Estado, não cause lesão ao patrimônio privado. A gente usa da nossa liberdade sabendo que outras pessoas também têm que usufruir dessa liberdade nas mesmas condições que eu, nas mesmas condições que você, e o Estado tem que ser aquele que vai tutelar. É como se fosse aquele pai ou aquela mãe que está ali ensinando o filho a andar, a dar os primeiros passos, solta o filho para andar, mas fica ali protegendo, porque se desequilibrar o Estado segura. Se desequilibrar, os pais seguram o neném, seguram o bebezinho que está aprendendo a andar. Esse é o sentido, então, do império da lei, ser aquele que vai reger a nossa vida e mostrar o caminho certo para que a gente não conviva com crime, com práticas consideradas delituosas, indevidas ou criminosas e que possa prejudicar a sociedade, o meio ambiente, o Estado ou até mesmo a nós, né? Nós mesmos, certinho? Então, os desvios institucionais, como que eles vão surgir? Eles são oriundos dessa luta pelo poder, da conquista de alguns privilégios, alguns quererem arrecadar para si aquilo que não é devido a elas, aqueles que têm a dificuldade de dividir o que é o patrimônio público, de dividir o que deveria ser coletivo, o que deveria ser para todos. Tem pessoas que têm o privilégio de estudar, tem pessoas que têm o privilégio de tratar particularmente a sua saúde, e, no entanto, acha que os outros também não possam. E, no entanto, acha que a educação é um bem, é um privilégio somente dele ou de uma determinada classe. E aí são contrárias a qualquer política de inclusão, são contrárias a qualquer política que verifique que o filho do pobre possa entrar na universidade, utilizando cota, ou utilizando um ProUni, ou utilizando o FIES, que é o financiamento estudantil. Então, há pessoas que vivem nessa sociedade acreditando que a sociedade, o Estado, deva ser bom só para elas e para os seus afins, os seus familiares, o seu grupo ou uma determinada classe. E viram as costas e desconsideram que todas as outras pessoas que nasceram nesse país e que estão sujeitas a impostos e a obrigações nesse país também têm direitos. Também posso usufruir dos direitos que o Estado, na Constituição, artigo 1º e artigo 3º da nossa Constituição, garante que o Estado é para todos, garante que as políticas vão ser iguais para todas as pessoas, garantem que homens e mulheres vão ser tratadas em condições de igualdade, sem distinção de qualquer natureza. Distinção de qualquer natureza indica dinheiro, cargo, nome de família, né, a classe que eu participo, se eu tenho escolaridade ou se eu não tenho. Então, todas as pessoas merecem usufruir daquilo que o Estado tem obrigação de colocar como comum para todos nós. Não dá para eu só ter privilégio e perceber que milhares de pessoas não têm. Não dá para só eu comer bem, estudar, fazer tudo que é bom, tratar minha saúde de modo particular e achar que está normal que milhares, centenas de pessoas morram nas filas de hospitais porque o poder público não consegue atender a todas as pessoas ou esse tratamento. Falta recurso por parte da entidade pública, por parte do governante. Ele não coloca os recursos destinados no SUS, no Sistema Público de Saúde, para que todos também possam salvar a vida dos seus entes queridos, para que todos possam tratar, para que todos possam ser vacinados, né? Tem que exigir que a melhoria do ensino básico? Temos, mas nós temos que garantir que todas as pessoas podem ter acesso concomitantemente a todos os benefícios que o estudo, que o ensino, que a pesquisa e que a tecnologia também garanta, né? O dinheiro não pode ser uma prova distintiva para permitir que uns vivam e outros morram, para permitir que uns estudem e os outros não, que uns tenham aula online e os outros não, entendeu? Então a crítica da sociologia, a crítica de quem tem a sensibilidade humana
é levar essa reflexão para que a gente amplie essa reflexão como um todo, para que nós entendamos os porquês que é preciso sim medidas de inclusão e por que os desvios institucionais vão impactar em diversos prejuízos, inclusive no que diz respeito à vida, inclusive gerando mortes, né? Então, os desvios institucionais, quando ele não controla, por exemplo, a pandemia, vocês estão vendo aí 52 mil pessoas já mortas, num dia para outro, né? Anteontem para ontem, nós tivemos 21 mil pessoas contaminadas no Brasil. Então, quer dizer, há um desvio institucional, que não está cuidando, que não está parando, que não está protegendo, que não está educando a população para que cumpram também aquilo que é a parte delas, né? Há um conjunto de responsabilidades. Todos devemos ocupar as nossas responsabilidades, mas o poder público é o maestro. O poder público é aquele que tem que direcionar, é aquele que tem que seguir as normas que vêm da OMS, dos órgãos de saúde, e impor mecanismo para que todo mundo tenha saúde, para que todo mundo possa ter direito a um respirador, caso necessite, né? Esse respirador no caso da pandemia, que possam ter acesso à escola, que podem ter acesso às aulas online, que possam ter acesso a transporte público de qualidade, que possam ter acesso à vacina, que possam ter acesso aos cursos superiores, à universidade e todos os outros direitos que estão congregados na Constituição como direito e acesso a todos, mas que a gente sabe que não chega para todos, mas que a gente sabe que se chega para todos, chega de modo muito precário para uma boa maioria no nosso país, não é? Então, eles são derivados, olha, do abuso do poder, né? Abuso do poder é o desvio da conduta do governante. Abuso do poder é quando você vê, por exemplo, o policial militar que deveria proteger, que deveria dar segurança, ele é o agente que vai agredir, ele é o agente que vai espancar, ele é o agente que vai matar, como morreu o George Floyd, sufocado porque foi enforcado pela ação, né, destemperada do policial. Né? Não estou dizendo que todos agem assim, não estou condenando a ação policial. Eu estou condenando a ação abusiva. Né? Eu, professor, tenho um mínimo, tenho uma obrigação, tenho uma maneira de lidar com vocês, meus alunos, e com toda a sociedade. Se eu cometer excesso, eu também vou ser punido. O médico vai ser punido, o advogado vai responder, todos nós respondemos por excesso. Assim também cabe ao policial, tá? Então não estou condenando o policial, estou condenando as ações abusivas, excessivas, né? Quando há o abuso de poder. Assim também o poder político, ele age de modo abusivo. Ele também transgride a lei, ele também usa do aparato para beneficiar pessoas, ele mesmo, familiares, filhos, etc. Né? Então, essa é a questão. Quando o poder público desvia o seu papel para atender a certos grupos sociais, a certos elementos que compõem o seu núcleo pessoal de amizade ou a própria família. Tá? Então nós vamos entrar aqui como exemplos, né, desses desvios institucionais, o clientelismo e o coronelismo. Eu já tenho um vídeo aí no meu canal, né, sobre o voto de Cabresto, onde eu falo do clientelismo e do coronelismo. Eu convido você a assistir, né, essa videoaula, tá, no meu canal. Você dá uma olhada, olha, é bom que você curte e valoriza também o canal, né? Então, eu já tenho um vídeo que vai falar do clientelismo e do coronelismo. Essas ações, gente, vinculam os homens livres a seus patrões. Há uma obediência cega àquele que detém o poder econômico ou o poder da força, né? Como que o poder da força acontece com os coronéis? Com os jagunços. Os jagunços equivalem ao que hoje? Às milícias, né? Quando você tem políticos ligados à milícia, quando você tem milicianos tutelando o poder político, garantindo o poder político ou comprometendo na eleição de pessoas ligadas às milícias, você vê que a ação do coronelismo está atual. O coronel mandava os jagunços pegar a pessoa pelo braço, levava ele e votava. O coronel olhava até na hora de pôr o voto na urna. O coronel votava na cédula, né? E colocava a cédula, o empregado dele ou a pessoa que estava ali ligada à subordinação do poder político e econômico desse coronel na região, ele ia lá pôr o voto na urna que o próprio coronel já escreveu o nome do candidato. Isso é o coronelismo. E o clientelismo? Quando você mantém pessoas subservientes àquilo que você oferece. Quantas denúncias nós já soubemos de pessoas, né, que utilizam, por exemplo, nas comunidades,
benefícios, garantem benefícios em troca de votos. Lá no Nordeste brasileiro, né, furava um poço artesiano, dava lata de água para as pessoas que não tinham açude para buscar água, em troca dessas pessoas votarem nele ou nos candidatos indicados por ele, né? E isso é o clientelismo, né? É uma prática também legal, é uma prática que viola, né, o interesse público, o interesse político, que viola o princípio de isonomia, que é o princípio de igualdade, e que vai, infelizmente, desaguar, né, na eleição de pessoas inadequadas para o cargo, que não vão realizar aquilo que se espera para o povo, mas que vai, mais uma vez, assim como constrangeu pessoas para votarem nelas pelo uso da força, como os milicianos, os jagunços e a prática do clientelismo, eles também, uma vez no poder, vão utilizar da lei, da facilidade de aprovar leis para o seu benefício próprio ou do grupo que interessa a eles, do seu grupo, da sua aristocracia e do interesse particular, que vão gerar economia, que vão gerar riqueza, que vão gerar, às vezes, a perpetuação daquele político em cargos por muito tempo, como já aconteceu por muitas vezes aqui mesmo no Brasil. Família Sarney, família do Espiridião Amin, Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, olha quantas pessoas, né? A família dos Barbalho, tantos anos que esse pessoal está no poder, anos a fio, tem 50 anos que eles estão em cargos políticos, né? Exatamente pelo poder que eles têm nas suas regiões, seja pela persuasão, seja pela força, seja pelo poder econômico, seja pela prática do clientelismo, seja pela prática do coronelismo, pela ameaça, pelo medo, pelo constrangimento, né? Mas essas práticas ainda estão evidentes no Brasil. E, como eu disse, a atualização dessas práticas do coronelismo e do jaguncismo é as milícias de hoje, né? O nepotismo, que é você colocar o parente, que é você empregar os parentes em cargos públicos, pode não ser no meu gabinete enquanto político, mas é no gabinete do meu colega, mas é no cargo num outro estado, mas é num cargo lá na prefeitura, num outro município. Então, quando você troca, né, com os agentes públicos, eu emprego o filho do governador X, o governador X emprega os filhos do prefeito Y e assim sucessivamente. Então, o nepotismo é proibido por lei, porque configura desvio institucional e, efetivamente, todas as pessoas, até o nível da terceira geração, estão proibidos de assumir cargos públicos quando o seu parente direto, quando alguém da família deles estiver ocupando cargos na administração pública direta, tá bom? E a patronagem, né, partidos políticos e cooptação de candidatos, a venda de legendas, o aluguel de legendas, vocês estão vendo essas denúncias aí, gente, desde o ano passado, né? Laranjas, partidos, né, laranjas, que receberam dinheiro para poder oferecer o horário eleitoral para um determinado político, um determinado candidato fazer a campanha. Então, as siglas de aluguel, os partidos de aluguel, tudo isso encara, né, se enquadra dentro da patronagem, tudo isso está sendo noticiado, basta você dar um Google aí, que você vai ver quantas denúncias tem nesse sentido. Siglas de aluguel, partido de aluguel, os laranjas, né? Escândalos que a gente tem ligados à administração exatamente por conta da patronagem. E a corrupção, que é a mais evidente, né? E que tem aí uma conotação grave, porque é o desvio de recursos que deveriam ser aplicados para o benefício das pessoas. Na educação, na saúde, na segurança pública, na moradia, na política de esporto, na política e no financiamento de pesquisa. Então, esse dinheiro é desviado para a corrupção, para finalidades outras ligadas aos benefícios de partidos, benefícios de determinados candidatos, para lavar dinheiro, né, sujo, para investir em outras campanhas políticas, né, e muitos políticos têm usado dessa prática da corrupção há muito tempo, apesar da mídia nem sempre noticiar quando a prática acontece com pessoas ligadas a ela, a mídia, ou que financia publicidades no veículo de comunicação, né? Normalmente a mídia noticia aqueles que nem sempre, que não investem em veículos de comunicação, que não pagam inserções, que não liberam verbas, né, para os veículos de comunicação. Aí eles começam a denunciar os escândalos de corrupção,
apenas de um lado e esquece que existem corrupção em outros lados, inclusive no judiciário, na própria polícia, e isso não é nem sempre, ou quase sempre não é noticiado, né? Então nós temos que ter uma noção bem crítica da corrupção para não sair por aí repetindo a mesmice da corrupção que a gente tem ouvido nos últimos 5 anos, esquecendo que também tem outros corruptos, né? A corrupção não pode ter só um nome, a corrupção não pode ter só um partido. A corrupção, ela existe no poder público e tem que ser a mesma para todos. Os processos, quando são de outras pessoas, têm que correr também. Não podem prescrever e permitir que o político corrupto de outros partidos acabe inocentado porque o processo prescreveu antes que fosse julgado. Então não pode a gente ver a rapidez para punir uns enquanto que tem uma leniência, que tem toda ali uma embromação para punir os outros, né? Isso não pode acontecer, isso também configura o desvio institucional, tá? Então, o público-privado, né, o nosso amigo Habermas vai falar sobre ele. O Habermas fala do público e do privado. O público tem o interesse popular, o interesse comum, as decisões democráticas devem sempre verificar o bem para a maioria, sempre observar que o político está agindo em função da coisa pública, né, da res pública, agir sob os auspícios da lei, sob a configuração da lei. E, por outro lado, o privado é o agente estatal agir sob o interesse dele, particular, do grupo dele, dos filhos dele. É quando ele usa o aparato político para garantir benefício para ele, para a família dele, para o grupo econômico dele, né? Então, isso é crime. O agente, quando age assim, ele está cometendo improbidade. Ele tem que responder por essas perdas e por aquilo que ele está impactando negativamente para a grande camada populacional, né, do país do qual ele administra, ou ele é um dos membros do legislativo ou do judiciário ou do executivo, tá? Então o Habermas vai falar sobre essas questões do interesse público e privado que estão acontecendo ali, diferenciações, o uso do poder público para benefícios privados. Isso também não pode acontecer, configura desvio. O conceito então de esfera pública, né? A esfera pública era entendida então por Habermas como espaço de mediação entre o Estado e a sociedade, né? Que permite a discussão pública em um reconhecimento comum da força, da razão, da riqueza, da troca de argumentos. Ou seja, a esfera pública é quando há um interesse comum para ajudar todos, para levar o país a desenvolver para todas as pessoas e não somente para um pequeno grupo, e não somente para um grupo que agrada ao presidente ou que agrada a um determinado político, né? Os confrontos de ideias são importantes porque esses confrontos de ideias ajudam no amadurecimento da democracia. Eu não estou dizendo que confronto de ideias é agredir o rival, é ameaçar o rival, é fazer fake news para ridicularizar, para acabar com a imagem daquele que é o seu desafeto político. Isso é errado, isso é crime, né? A rivalização política ela é importante para o crescimento do debate democrático. Mas não se permite fazer crime, não se permite mentir, não se permite cometer crime de injúria, calúnia, inventar a história das pessoas, exatamente para criar uma imagem negativa dela e eu ficar de bonzão como o único correto, o único que é responsável, o único que vai acabar com a corrupção, o único que não tem nenhum desvio na conduta, e a gente sabe que não é verdade, né? Então, o Habermas está chamando exatamente essa característica que nós agora vivemos no Brasil e no mundo como um todo. Alguns países mais do que os outros, mas o conceito de esfera pública tem que ser verificada, né? A esfera pública é o lugar do debate, do diálogo, é o lugar em que nós vamos colocar tudo em comum para resolver aquilo para o bem da coletividade, né? A esfera comum é o interesse público, é o interesse geral, é criar mecanismos para o desenvolvimento integral da sociedade, e não de um grupo, e não de uma família, e não do político, e não de uma determinada oligarquia, de uma aristocracia ou de um grupo dominante porque tem poder econômico e financia campanhas, tá? Isso é importante. Então tá aí, olha, o espaço público, ele tem autonomia, espírito crítico, contestação da autoridade, é o que eu estou aqui fazendo com vocês, né? Autonomia crítica, espírito crítico, a contestação da autoridade,
Estou levantando questões que acontecem no dia a dia. Nenhuma eu inventei, nenhuma eu exagerei, nenhuma é uma conduta que você nunca ouviu falar ou que não está noticiado, tá? Todas elas são sérias, são cristalinas e estou falando a partir da sociologia e da visão do sociólogo, trazendo ela para o momento atual que nós vemos no Brasil e no mundo, tá? Segundo, modelos democráticos de poder. Acabei de falar que a democracia se fortalece com o diálogo, com o debate de ideias, com as reflexões, com o confronto de ideias, mas não está autorizado matar, não está autorizado eliminar, né? Não está autorizado agir com violência, não está autorizado falar que tem que fechar as instituições democráticas, não está autorizado você usar do cargo para beneficiar ou para prejudicar, não está autorizado você usar do cargo para benefício próprio de um determinado grupo, né? E é espaço privado, olha, a autoridade, o respeito e a obediência, né? Nós temos que lidar dessa maneira. Os modelos autoritários de poder, tá aí. Quando eu ajo com esse modelo privado, é autoritarismo. Por quê? Porque eu estou desrespeitando a lei. Por quê? Porque eu estou beneficiando do meu cargo para garantir vantagem só para mim, ou só para o meu grupo, ou só para aqueles que gostam de mim. E vou condenar e perseguir todo mundo que está dizendo que eu estou errado. E vou condenar e perseguir todo mundo que está denunciando os meus crimes, não é? Então isso está acontecendo, gente? Está acontecendo. Aqui em muitos outros lugares, não é? No Brasil como um todo e também fora do Brasil. Então é isso que a gente tem que entender. O conceito de público e privado do Habermas é esse. É quando as pessoas estão usando do poder privado, do poder público, com interesses privados. Usando de todo o aparato público para garantir interesses privados. E é isso aí, ó. Autoritários, autoridade, respeito e obediência da lei que não está sendo verificada porque a pessoa está usurpando do seu cargo, né? O costume e o direito, então, olha, o Emílio Durkheim vai falar, o direito é a existência, então, de regras, né, de costumes, que permite a compreensão por parte da sociedade do que é devido, do que é o desvio. O costume, em geral, não flexibilizam a regra, né, enquanto que o direito obriga, né? O direito é o que diz o que pode e o que não é permitido. Enquanto que o costume, ele flexibiliza, ele vai muito mais na aparência, no cuidado, né? Cria, então, uma cultura permissiva, opressora, que garante que uns podem e os outros não, tá certo? Nós vamos parar a nossa aula aqui para não ficar muito extensa. Eu volto numa próxima aula com a continuidade desse tema que é muito importante, como vocês viram, tá? Um grande abraço, até a próxima.